Poderá o homem viver longe de Deus? Poder pode, mas não deve. Será uma vida sem propósito e o resultado será certamente trágico. Mas poderá o homem esconder-se de Deus? É impossível. As Escrituras fazem essa mesma questão. O grande rei Davi pergunta: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer no Sheol a minha cama, eis que estás ali também. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Ou seja, nenhum lugar nós podemos encontrar fugindo de Deus ou tentando fugir da sua presença, da sua visibilidade. Diz a palavra de Deus que os olhos de Deus percorrem toda a terra em busca daqueles cujo coração seja somente dele. Portanto, os olhos de Deus percorrem, conhecem os nossos pensamentos, conhecem as nossas motivações, conhecem o nosso rastro, por assim dizer. Poderá então o homem negar a existência do próprio Deus? Bem, o poder pode, mas é um exercício inútil. Eu lembro de um espiritual negro que eu gostava há muitos anos atrás, em que nessa música é feita esta pergunta ou esta afirmação: tu podes dizer-me que Deus não existe, mas eu falo com ele todas as manhãs. Isto é realmente uma prova insufismável. Se há milhões de pessoas neste mundo, centenas de milhões de pessoas neste mundo, que falam diariamente com Deus, é impossível que isso seja uma alucinação. E nessas pessoas nós encontramos gente muito inteligente, filósofos, cientistas, médicos, professores, teólogos, pessoas simples, pessoas complexas, grandes atletas. Ainda agora vimos nas Olimpíadas em Tóquio, grandes atletas conseguiram medalhas e eles deram a sua honra a Deus, disseram que foi Deus que lhes deu essas capacidades. Por isso é impossível que seja uma alienação ou uma alucinação. Eu bem sei que ao longo da história homens como Nietzsche há 120 anos tentaram matar Deus, decretaram a morte de Deus, mas eu pergunto, 120 anos depois, onde é que está Nietzsche? Os últimos 10 anos da vida dele foram terríveis, ele sofreu de demência, morreu cheio de perturbações mentais, era um homem extremamente esvaziado da felicidade que aquele que conhece a Deus realmente pode ter, porque quando nós retiramos Deus do caminho, nós estamos perdidos. Para onde é que nós podemos ir? Qual é a nossa referência? E nem sabemos o que fazer com isso sequer. Sabem, porque o homem é por natureza religioso. Nós precisamos de ter um encontro com o transcendente. É por isso que desde a antiguidade todas as civilizações, todas as culturas, as tribos mais indígenas, elas têm conceitos de Deus e promovem as suas próprias formas de o conhecer através de imagens, de ídolos, de rituais e tudo isso. Nós encontramos isso desde as civilizações mais antigas. A arqueologia vai a cada passo desenterrando entidades, deuses que eram mencionados na Bíblia, mencionados em outros textos, que comprovam que o homem, desde a sua natureza inicial, sempre buscou o conhecimento transcendente. Ora, foi isso exatamente que o apóstolo Paulo quis mostrar àqueles homens lá em Atenas, no centro, no epicentro de toda a cultura que estava a dominar o Império Romano ainda, não só do Império Grego, mas também no Império Romano. Até a própria Judeia tinha sido influenciada por esta cultura, e agora o apóstolo Paulo vai ali exatamente ao centro, a Atenas, onde está o panteão dos deuses, onde está toda a filosofia concentrada. E é muito interessante que nesse encontro ele, não ridicularizando a religiosidade daquelas gentes, o politeísmo deles e por aí fora, Paulo respeitando os seus conceitos, as suas opiniões, mas ele apresenta uma alternativa diferente. Ele apresenta um Deus diferente que eles, como gregos, não conheciam. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais,
não conhecendo é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. É muito importante que Paulo tenha dito isto neste centro, que era dedicado ao Deus, a Deus a Marte, Deus da guerra. Era um sítio onde os filósofos, os intelectuais de Atenas se encontravam. Era ali também um lugar de justiça, onde eram executados atos de justiça relacionados com crimes políticos e até ofensas religiosas. É importante como Deus usa Paulo para descrever-se a si mesmo àqueles que tinham um conhecimento completamente vazio da realidade, da essência daquele Deus que Paulo, este judeu, conhecia. Em primeiro lugar, Paulo o anuncia e proclama como o Deus Criador, este Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, diz lá em Atos 14, versículo 15. Nós acabamos de ler o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Diz também que ele, de uma só pessoa, de um só sangue, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Não só ele apenas é o Deus Criador, como ele é o Deus sustentador. Diz em Atos 17, 28, ele mesmo é quem dá a vida a todos bons e maus, ateus, agnósticos, cristãos, espíritas, hindus, budistas, a toda a criação, ele dá a vida, dá a respiração e todas as coisas. Diz lá também no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele é também o Deus abençoador, porque ele não se deixou a si mesmo sem testemunho, como diz lá em Atos 14. Ele beneficiou-nos a todos lá dos céus, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Esta é chamada revelação natural de Deus, que é dada a todos, sem acepção de pessoas. Todos os seres humanos são beneficiados por estas bênçãos de Deus. Este Deus também que se revela, diz Paulo aos Romanos capítulo 1, o que de Deus se pode conhecer neles, nestes homens, se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus manifesta-se, Deus revela-se claramente a todos pela natureza, pelas bênçãos da chuva, do calor, do frio, tudo aquilo que Ele nos proporciona, indistintamente quem nós somos. Para quê? Com um propósito, para que nós entendamos e para que nós possamos ver aí a sua mão, que alguma coisa está por trás, há uma inteligência superior, há alguém que a governa, há alguém que a sustenta. Ele dá-nos essas bênçãos. Por isso, Atos 14 diz que ele não se deixa a si mesmo sem testemunho. Deus testemunha-se a si mesmo.
Deus prova-se como alguém superior, capaz de produzir todas estas bênçãos sobre toda a humanidade. Ele também se revelou através de grandes sinais, grandes prodígios na história. Encontramos isso no Velho Testamento, também os milagres através da revelação dos profetas, mas muito em especial através da manifestação em carne do próprio Deus, Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cristo nos amou de tal maneira que Ele se entregou a si mesmo por nós. Foi a revelação física de Deus, muito para além da revelação da natureza, muito para além daquilo que os profetas falaram e anunciaram. Agora é o próprio Deus que vem em carne à terra. E muito mais importante do que o homem ter caminhado na Lua e quem sabe um dia em Marte, é Deus ter-se feito homem e ter caminhado no meio de nós. Este é o mesmo Deus também que trará juízo sobre toda a humanidade, porque Ele tem esse direito. Ele tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo através de Cristo Jesus. Mas mais importante ainda é que este Deus propõe-nos a que nos relacionemos com Ele. Ele quer que todos se salvem. Diz a palavra, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção, ou salvação, do perdão dos pecados, por todos. Diz a palavra que se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura, e tudo isso é uma oferta de Deus, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. Ou seja, diz Paulo lá em Coríntios, Deus estava em Cristo. Cristo é Deus. E por isso mesmo Ele conseguiu, através da sua morte, da sua oferta, do seu próprio sangue, tirar essa maldição que estava sobre nós, tirar os nossos pecados, reconciliar-nos com Deus e dar-nos uma nova vida. Isto é sempre a iniciativa de Deus. É Ele quem vem atrás de nós. É Ele que nos procura. Ele já deu o primeiro passo. Tudo Ele já fez. E Paulo diz aqui porque é que Deus se manifesta destas formas, para que o ser humano busque ao Senhor. Ainda que muitas vezes tateando, ainda muitas vezes com dificuldades. Se o pudessem achar, e claro que o podem achar, porque diz Paulo que Ele não está longe de cada um de nós. O Salmo 145 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam ou procuram em verdade. Deixa-me terminar dizendo que a bondade de Deus, este grande amor de Deus expresso na sua oferta, dando o seu próprio Filho por nós para resolver o nosso problema, a nossa separação, responder à nossa busca, à nossa procura. Isso nos deve levar a um arrependimento. E o arrependimento significa estarmos de acordo com Deus, reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, o nosso afastamento e que precisamos de Deus, confessar que precisamos de Deus. É por isso que Paulo diz aqui que Deus não terá em conta os tempos da ignorância. Deus não quer saber daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos no passado, mas Ele agora anuncia a todos que em todo lugar se arrependam. Paulo diz também, lá em Romanos, despreza as tuas riquezas da bondade de Deus, a sua paciência, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Sem dúvida nenhuma, quando nós meditamos em quem Deus é, no seu grande amor, nós temos que reconhecer, que grande Deus. E ainda por cima, esse Deus está interessado em mim. Ainda por cima, esse Deus me ama ao ponto de ter sacrificado o seu próprio Filho por amor de mim, para que eu pudesse relacionar-me com Ele, para que eu pudesse receber o perdão dos meus pecados. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da sua misericórdia. Nós precisamos do seu perdão. Nós precisamos da sua graça. E só Ele nos pode conceder
todas essas bênçãos. O Salmo 103 diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime ou que livra a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Louvado seja Deus. É este grande Deus que a palavra de Deus, a sua palavra nos revela como sendo um Deus cheio de compaixão, um Deus piedoso, um Deus sofredor, um Deus paciente, um Deus que espera por nós, grande em bondade e em verdade. O salmista dizia: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Que seja essa a sua oração no dia de hoje. O grande Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Paulo diz: rogamo-vos da parte de Deus que vos reconcilieis com Deus. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque Deus é grandioso em perdoar. Meu amigo, minha amiga, não sei qual é a sua condição hoje diante de Deus, mas talvez, tal como em Atenas, haja um altar que está desocupado. É um Deus desconhecido. É um altar que precisa ser preenchido pela verdade, pelo conhecimento do verdadeiro Deus, que pode satisfazer, que pode preencher o seu vazio, que pode perdoar os seus pecados. Onde está Deus? A resposta é esta: Deus não está longe de cada um de nós. Como diz o cântico, Ele está à distância de uma oração. Hoje mesmo você pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque agora eu sei que Tu existes, que Tu me amas, que Tu me tens sustentado e que Tu queres o meu bem. Tu queres que eu viva contigo, na Tua família, queres que eu seja Teu filho. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu tenho andado longe de Ti, mas eu hoje, pela Tua palavra, reconheço que Tu estás disposto a me receber nos Teus braços. Eu quero confessar-te que sou pecador, quero confessar que estou arrependido de tudo aquilo que eu tenho feito e quero aceitar o Teu perdão hoje mesmo na minha vida. Eu quero que possas ficar no centro da minha vida. Eu quero que possas estar no altar do meu coração. Esse altar tem estado desocupado ou ocupado com outras coisas que não têm valor, que não têm sentido e que não trazem qualquer propósito na vida. Eu hoje te convido, Senhor Jesus, a ocupares o altar da minha vida. Seja o meu Senhor de hoje em diante, seja o Salvador, e me darás certamente a vida eterna e o perdão dos meus pecados. Que Deus possa abençoar cada um nesta decisão. E se fez essa decisão agora mesmo, contacte através desta rede social, através deste canal, e certamente muito em breve alguém entrará em contato consigo para orientar a dar os próximos passos. Que Deus nos possa abençoar. Obrigado.